Olá, muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos falar sobre duas entidades aqui de São José que estão comemorando aniversário no mês de julho. Ao meu lado, o presidente destas duas entidades, a Enflo e a CDL de São José, o presidente Tito Alfredo Schmidt. Muito obrigado pela sua participação. Felipe, nós agradecemos o convite e estamos aqui hoje para falarmos exatamente dessas entidades e do crescimento delas, da importância delas no nosso município e na nossa região metropolitana. Seu Tito, como é que está sendo esse primeiro semestre da Enflo e CDL aqui em São José? Como é que foi o crescimento? Houve crescimento? Como é que foi o desempenho delas aí nesse primeiro semestre de 2012? Olha, o crescimento foi dentro das nossas expectativas, atingiram os objetivos que tínhamos traçado no nosso planejamento estratégico do ano passado, e temos crescido aí em torno de 17, 20, 22% nesses 3 últimos anos. Então, muito acima daquilo que a gente previa inicialmente. Fizemos um orçamento, um planejamento no início da nossa gestão, há 3 anos atrás, que está fazendo agora, temos mais um ano de gestão, vai até julho do ano que vem, e estamos muito felizes, porque isso prova que nós crescemos, o município cresceu também, a população toda melhorou de vida também nesses últimos anos, o país, sem dúvida nenhuma, está muito melhor a sua economia, né? E São José aproveita-se muito desse momento e esperamos poder crescer cada vez mais. Hoje já somos a maior entidade de Santa Catarina ligada ao sistema FACISC. Estamos aí praticamente chegando aos 3.200 associados. A arrecadação, ela praticamente quase que triplicou nesse período dos 3 anos nossos, e o número de associados chega aí a 1.200 associados a mais. Então, nesses 3 anos? Nesses 3 anos. Os números são muito representativos. Eu dito, a Enflo está comemorando 28 anos, né, agora em 2012, e a CDL 13 anos. Como é que foi como é que elas surgiram? Como é que foi o início dessas duas entidades? E para quem está nos assistindo e que não sabe, né, a função delas, qual é a importância delas aqui para o município de São José? Olha, ela é fundamental, né, para a classe empresarial. A Enflo foi criada, primeiro a EDES em 84, que foi uma associação que foi criada na área industrial de São José, que estava se fundando, criando-se naquele ano pelo governo do estado e juntamente com a prefeitura de São José, e depois a classe empresarial que ali se estabeleceu sentiu a necessidade de se organizar, sentiu a necessidade de se resolver uma série de problemas que eram comuns naquele momento à classe empresarial, principalmente a classe empresarial. E isso foi feito e criou-se a EDES, que era a Associação Empresarial da Área Industrial de São José. Depois, isso em 84, foi até mais ou menos aos anos de 91, 92, quando então foi criado a Enflo. A Enflo substituindo a EDES, que passou a ser a Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, mas com sede em São José, com toda a identificação voltada para São José, né? Principalmente tratando daquilo que seria o mais importante com relação aos interesses da classe empresarial e também dos interesses da política, né? da classe política, do relacionamento que se tem com a prefeitura, com a Câmara Municipal, no sentido de nós, empresários organizados, né, verificarmos o que poderíamos fazer juntamente, o que poderíamos fazer em parceria, de que forma a classe empresarial poderia participar do grande crescimento que estava tendo o município naquele momento, vindo muita gente do interior do estado para cá, estudantes, né, centro universitário muito importante, não só Florianópolis, mas São José também, já despontando naquele momento, e muitas famílias do interior querendo fazerem aqui seus negócios, criarem suas famílias, viu? Trazerem os filhos para estudarem na nossa cidade e assim por diante. Então foi um crescimento que ele foi fabuloso, né? Você conhece isso muito bem e sabe o quanto nós crescemos nesse período. É uma pena que daqui a pouco a gente tenha tido, até pelas próprias características de São José, que São Pedro de Alcântara se desligou da gente, onde tinha exatamente
o maior tamanho aí, né, geográfico da nossa região, ficou com São Pedro de Alcântara. E nós ficamos aqui meio espremido contra o mar, sem termos muita possibilidade de crescer. E daí, como consequência disso, vem também o crescimento de Biguaçu, vem o crescimento de Palhoça, de Santo Amaro, de Antônio Carlos, de São Pedro de Alcântara e dos municípios aqui que estão na periferia dessa região toda, né? E hoje está uma coisa fabulosa, uma qualidade de vida fantástica, uma natureza que Deus nos deu de graça, viu? E que nós estamos sabendo como tratar disso agora. Precisamos ter um cuidado muito grande para não perdermos essa qualidade de vida que temos por aqui, e estamos andando nesse sentido. E a classe empresarial, para voltar e responder finalmente lá, completando a sua resposta, eu diria que a organização ela se faz necessária, o associativismo, né, o empreendedorismo que tem acontecido na nossa região, ele é muito grande. As empresas que existem hoje em São José, muitos dos nossos munícipes aqui não conhecem e vão se admirar quando puderem ter essa oportunidade de conhecer e verificar o quanto essas empresas estão crescendo em todos os setores da economia, em todas as áreas. Na área de tecnologia de ponta, temos muitas empresas pequenas que estão nascendo por aqui, que já estão exportando seus produtos hoje para outros países, para outros estados do Brasil. E é um mercado que está crescendo muito, né, da tecnologia. Muito. Principalmente aqui na nossa região, né? E que nós não estamos vendo. Nós desconhecemos. Estão aí em escritórios fechados, às vezes empresas com 3, 4, 5, 6 funcionários, mas tudo funcionários de alto saber, de alto conhecimento, e que fazem trabalhos muito específicos, né, na área... Principalmente exportando esse conhecimento. Exportando essas tecnologias, esse conhecimento, viu? E isso é muito bom. E isso dá muito dinheiro, viu? E estão escondidinhas ali. Logo, logo você vai ver, através até mesmo dos meios de comunicação que temos hoje, muito facilmente ligados a todos nós, né? Então isso começa a aparecer devagarinho. O senhor estava falando que hoje a Inflia-CDL tem mais ou menos 3.200 associados. Por uma região que tem, chegamos a 210 mil habitantes aproximadamente, é pouco ainda? Ou o número de associados é razoável? É uma coisa que está crescendo? O senhor falou nesses últimos 3 anos que o senhor vem trabalhando à frente da Inflia-CDL, teve um aumento de 1.200, é isso que o senhor nos falou? Aproximadamente isso. Olha, eu diria para você que temos muito caminho ainda a ser andado e que, infelizmente, as empresas elas ainda precisam ser conscientizadas. Nós temos só no município de São José aproximadamente 14 a 15 mil CNPJs. Então, se temos aí 3.200 sócios e mais ou menos 1.000 de outros municípios, apenas 2.200 aqui de São José, olha o que temos para crescer. Agora, se considerarmos o tamanho de outras entidades centenárias aqui da região e mesmo se aproximando disso de outros municípios, principalmente do norte do estado, como Joinville, Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul, no sul, Criciúma, Tubarão, no oeste de Santa Catarina, a nossa associação ela é uma criança. Ela tem 28 anos, fazendo agora, e já é a maior do estado. Então, nós crescemos bastante, se verificarmos esses números, né? Mas tem muitas empresas que acham que não tem necessidade. Elas precisam ser conscientizadas da importância de estar no associativismo, da importância de estar lá discutindo problemas que são comuns. A nossa entidade, por exemplo, ela é toda dividida por núcleos setoriais da economia. Então, você estava falando há pouco, nós estávamos falando sobre o núcleo da beleza, principalmente das mulheres que trabalham com produtos de beleza aqui na nossa região e que vão e que participam lá de um núcleo das mulheres e principalmente voltada para esse setor. Olha, é impressionante que elas resolvem lá problemas que são comuns. A gente encara muito as outras empresas como sendo concorrentes nossas. Não são nossos concorrentes. Nós, quando nos aliamos aos nossos concorrentes, nós vamos verificar que fica muito mais fácil para a gente resolver aquilo que a gente está tendo dificuldade do lado de cá, o nosso concorrente está tendo dificuldade lá no outro lado e que na hora que somam esforços estão resolvendo algo que é comum a todos. É um aprendizado para todos, né? É um aprendizado para todos. E isso, as nossas empresas elas vão aprendendo devagar, né?
Você veja, geralmente esses núcleos são núcleos realmente com muitas empresas participando, mas são empresas pequenas, microempresas, empresas individuais. Agora com a nova lei, né, que estamos tendo aí das empresas individuais, nós estamos vendo que muita gente que estava trabalhando exatamente na periferia da economia, né, no anonimato, e que hoje podem se mostrar. Eles podem estar à frente dos seus negócios, o país está dando a eles a oportunidade de se tornarem cidadãos, com suas atividades sendo mostradas a todos, formando suas empresas individuais, e nessas empresas individuais eles tendo um aprendizado enorme, pagando uma taxa muito pequena, de 30 e tantos reais, 34, 30, dando 35 reais, né? dando oportunidade. Então, é impressionante como tem vindo hoje novas atividades, novos microempresários participando da economia que é o que todos nós esperamos. É aquela onde ele aparece, onde ele está presente, onde ele busca a sua cidadania e busca tornar seus negócios realmente conhecidos de toda a população. O senhor tocou num ponto que eu iria questioná-lo logo mais durante a nossa entrevista, que é sobre esse trabalho que a Enfle e a CDL tem de incentivar, né, aos associados e à comunidade também de São José, com palestras, enfim, como o senhor tocou, né, no núcleo de empresários da beleza e da estética, também tem a Câmara Socioambiental. A Enfle e a CDL, elas não estão preocupadas só também em auxiliar essa classe empresarial, mas também ajudar a comunidade a ter interesse de querer trabalhar, sair do comodismo. Seria essa a ideia da presidência e Felipe, é exatamente da entidade? Isso. Nós entendemos que a nossa gestão, ela tirou a Enfle, ela estava fechada, ela estava internamente com um belo trabalho. Todos os presidentes que passaram por lá, logicamente, tiveram seus momentos importantes nesse crescimento todo que estamos chegando hoje, fizeram um grande trabalho. Mas ela estava muito voltada para a parte interna. Quando eu digo a parte interna, era mais voltada para a classe empresarial somente, né? Agora não, nós abrimos as portas, nós queremos estar participando de tudo. Queremos estar participando da política, queremos estar participando de tudo aquilo, da cultura da nossa região, de tudo aquilo que acontece e que é importante no município de São José e na região metropolitana. E isso faz com que abra muito mais o leque, né? E que a gente acaba fazendo também o social. Então a classe empresarial, de alguma forma, ela já participa, evidentemente, institucionalmente, né, do social, pagando seus impostos, recolhendo seus impostos devidos, e os governos, as prefeituras, utilizando esses recursos, esse dinheiro da melhor maneira possível, advindo da classe trabalhadora e dos empreendedores, que somos nós empresários. E os empresários da área de serviço, da área do comércio, da área da indústria e assim por diante. E isso nós temos feito. E, além do mais, estamos preocupados também com projetos como o Projeto Pescar, que é um projeto fantástico, viu? De inclusão, né? De inclusão social, onde vamos buscar aquelas pessoas mais necessitadas lá na periferia da nossa cidade, através dos nossos psicólogos, dos nossos assistentes sociais, e vamos fazer com que essas pessoas se integrem à sociedade. E eu fico assim muito feliz, muito satisfeito quando falo disso, porque nós tivemos no ano passado uma formatura dentro da minha gestão, a primeira, agora vamos ter a segunda, onde estamos colocando aí o total que tem de empresas ligadas a nós. Temos aí 8 turmas hoje, entre 15 a 20 alunos fazendo esse curso, que leva praticamente um ano de curso, viu? Passando por todos os tipos de serviços e atividades que a Enfle desempenha, e nas empresas eles fazem isso, nas empresas onde eles participam. Isso dá um resultado fantástico. Eles todos empregados no final, viu? Só estão desempregados aqueles que realmente não querem, mas se fizerem o curso eles querem. E você vê as famílias, os amigos desse pessoal quando por ocasião da finalização do curso, em suas formaturas, é algo maravilhoso, viu?
eles verem e as famílias agradecendo a gente, a forma de como eles foram tratados, conduzidos e fizeram o curso e estão prontos para o mercado de trabalho começarem as atividades e o mercado e a vida profissional deles. O senhor estava falando que a Enflo e a CDL está envolvida em tudo, na política, enfim, em todos os setores, mas isso não quer dizer que quer ser uma metida, e sim buscar soluções e melhorar para a classe empresarial, como o senhor estava dizendo, são formação aí de jovens que já entram no mercado de trabalho e, consequentemente, estão auxiliando a classe empresarial a crescer cada vez mais. Olha, é o que eu disse há pouco, nós somos da sociedade organizada, né, e da área empresarial. Nós temos obrigação de participar do processo político, né, mas não somos aquelas duas associações que querem só criticar aqui, querem levantar a mão, apontar contra a classe política. Muito pelo contrário. Nós temos feito um trabalho exatamente o oposto disso. Nós temos dito que a sociedade toda precisa melhorar. Em todos os setores você encontra pessoas boas e pessoas ruins. Isso é uma constante e a gente tem sempre se pronunciado dessa forma. Ninguém pode apontar o dedo aqui para ninguém. Eu acho que nós temos que fazer um propósito no momento que vive o país, um momento de muita expectativa favorável, é um momento de economia que corre com todos os problemas que tem, está correndo relativamente bem. Nós temos que pensar sim, nesse momento, muito bem em quem votar, né? É por isso que participamos de um curso na área política, preparando lá aproximadamente 100 candidatos, 100 pessoas que gostariam de ser políticos, dos quais nos confirmaram na semana passada que 28 são verdadeiramente candidatos, tanto aqui em São José, quanto em Palhoça, Florianópolis, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro, Biguaçu, temos candidatos de todos os municípios aqui da região. E como é bom isso, o que nós estamos fazendo? Nós pegamos pessoas de todos os partidos políticos, e nem poderia ser diferente. A Enflo, ela é apartidária. Nós, como membros, podemos ter nossas simpatias politicamente, mas a Enflo faz um trabalho para todos os partidos políticos. Não queremos saber qual é o partido político de cada um. E nós estamos dizendo o seguinte, que queremos aplaudir e queremos criticar. Fizemos força para aplaudir mais do que criticamos. Sim. Porque isso é muito mais positivo, isso é muito mais... É muito melhor para todos nós, é muito melhor para a sociedade. E eu tenho absoluta convicção de que é muito importante também para a classe política. Veja, temos que fazer aqui um agradecimento especial ao presidente da Câmara, o presidente Neri, que entendeu esse curso nosso e nos apoiou. O pessoal da Câmara estão lá constantemente conosco, desde quando foi lançado, né, entrevistando os professores, entrevistando os alunos, verificando o que eles estão achando. Quer dizer, para mim ganha toda a sociedade. E é isso que é bom. É dentro dessa linha é que nós queremos estar sempre fazendo o nosso trabalho junto à Enflo e à CDL. Presidente, voltando à questão de estrutura, a Enflo e a CDL de São José é a primeira a se unir, né, e trabalhar em conjunto com uma diretoria. Enfim, como é que funciona esse trabalho? Como é que foi a ideia de unir esses dois setores, essas duas associações, trabalhar em conjunto por uma classe, vamos dizer assim? Pois é, olha, em 99, nós acabamos levando a CDL sobre, digamos assim, o nosso guarda-chuva lá da Enflo, viu? Unimos as duas, ela tinha sido criada, mas ela teve problemas, foi criada num momento muito difícil e que teve muita dificuldade de ela dar continuidade do jeito que estava, financeiramente e tal. E nós, naquele momento, conversamos juntamente com a diretoria que tinha criado a CDL e trouxemos ela para dentro da Enflo. E aí fizemos algo que, na minha opinião, foi fantástico, porque a gente acaba tendo lá uma diretoria só, para as duas que são totalmente independentes, né? Sua contabilidade, sua administração, seus diretores são totalmente independentes. Eu sou presidente das duas. Eu tenho uma diretoria lá que tenho 2 diretores que são de uma e não são de outra. E assim por diante. Então, mas nós trocamos e ganhamos tempo porque fizemos as nossas reuniões discutindo o problema de ambas. Então, discutimos no primeiro tempo uma, depois no segundo tempo
outra e resolvemos os problemas das duas, né? E estamos representando as duas. Logicamente que podemos ter a qualquer momento um outro candidato, um outro presidente e termos aí um presidente em cada uma diretoria em cada uma. Mas enquanto pudermos levar assim, é muito interessante. É muito bom, é um modelo que já foi copiado aí por alguns municípios do interior do nosso estado. Você acha que o crescimento dessas duas associações deve-se a essa união? Eu não tenho dúvida disso. O crescimento de ambas deve-se a essa união. Nós temos aqui um mercado, o nosso público, né? Os nossos associados na área de serviços é muito forte. O que mais cresce hoje em São José é a área de serviços. Né? É fantástico que se cresce na área de serviços. E na área do comércio. E as empresas não crescem tanto quanto a área de serviço e de comércio. Então, o que acontece? A gente tem muitos associados advindos aí através da CDL e que, se somando à força que tem as indústrias da Énfolo, isso criou e repercutiu de uma forma realmente muito exitosa e que ajuda e traz resultados a todos nós. E é esse o objetivo, né, das entidades? É esse o objetivo. Buscar a melhoria dessa classe empresarial para o crescimento delas e do município também. Né? As maiores empresas daqui, como dizíamos há pouco, elas não precisam muito da Énfolo e da CDL de São José, elas só precisam politicamente e institucionalmente, né? Quando precisamos aqui representá-los de alguma forma. Mas quem precisa de verdade são os pequenos. Os pequenos é que têm muita dificuldade, que não podem ter na estrutura deles toda aquela estrutura de serviços que a Énfolo oferece a todos os nossos associados, que é uma gama hoje de praticamente 42, 43 serviços. É muita coisa. É a associação que mais oferece serviços em Santa Catarina, é a nossa. Ela realmente se voltou para isso em função da necessidade de mercado, né? Temos aqui convênio com o SEBRAE, convênio com o SENAI, que também são outras entidades que trabalham muito na área de capacitação nos mais diferentes ramos da atividade econômica, e esses convênios têm feito com que as empresas aproveitem muito esse tipo de trabalho. Mas hoje poderíamos até dizer a você que nós temos mais oferta do que pessoas procurando. Isso quer dizer que as pessoas realmente estão empregadas. Numa palestra que tivemos a oportunidade de dar há um mês atrás lá na Estácio de Sá, nós verificamos que dos 400 alunos que participaram, eu perguntei, por exemplo, quem estava desempregado. E eu não vi ninguém desempregado, pouquíssimos desempregados, num número de 400. E isso é fabuloso. Isso nos chamou a atenção. E isso explica exatamente o porquê que os nossos cursos daqui a pouco não são nem preenchidos. Exatamente o inverso do que ocorria há 3, 4 anos atrás só. Naquela época você tinha uma oferta, uma procura muito grande e poucos cursos. Agora está tendo o inverso. Né? É porque está todo mundo trabalhando. Eu acho que na nossa região só trabalha quem não quer. Aquele que não tem, na verdade, nenhuma qualificação. Aquele que não está muito preocupado com o futuro dele. Porque as pessoas que estão preocupadas com o futuro dele e que querem realmente se tornar cidadãos e trabalhando em empresas, ele vai procurar um curso, ele vai dar um jeitinho. Ele pode escolher o setor que quiser? Ele pode escolher praticamente o setor que quiser. Então, nunca teve tão bom. Eu fico olhando assim as pessoas quando choram muito, quando dizem que estão tendo dificuldades e que não estão tendo empregos. A gente sabe que ainda precisamos melhorar salários, precisamos melhorar uma série de coisas nesse país. Né? E entidades como a nossa se preocupa também com isso. Nós também conscientizamos a classe empresarial. Mas nós valorização do funcionário. Né? Claro, a importância do trabalhador. E isso tem evoluído, tem melhorado muito. Como nós temos hoje empresas já dando participação nos lucros, dividindo essa participação com seus funcionários, viu? Fazendo com que outros sejam, inclusive, seus sócios, de alguma forma se associando àqueles trabalhos, aquelas empresas que estão nascendo hoje, né? Que verifica que ele tem um potencial grande. Pô, vamos fazer, vamos compartilhar isso. Você entra com o teu conhecimento, nós entramos aqui com dinheiro, entramos com investimento que essa empresa está necessitando, e a classe empresarial faz muito isso. Investe hoje muito em cabeças que estão saindo das universidades e que daqui a pouco não têm o dinheiro, mas têm o conhecimento. E essa junção, essa fusão,
saem daí grandes empresas. É muito interessante a abertura dessas empresas, dessa classe empresarial também, para a questão do estágio, né? Como o senhor falou, ele estava na faculdade, num curso, numa palestra, em que a maioria ali já estava empregada, né? Ou estagiando, que já é um início para te saber se realmente é aquilo que tu quer seguir, e também já pegar uma base, né? De quando chegar no mercado, não chegar, vamos dizer, cru, né? Como você fala. Exatamente. Olha, eu que fiz a minha vida toda, a minha faculdade eu fiz trabalhando em São Paulo, paralelamente numa atividade que tinha tudo a ver com o curso que eu fiz de administração de empresas. Fiz o curso técnico aqui na Escola Técnica Federal em 68, faz tempo a beça isso, viu? Em 68, fomos para São Paulo em 69, tivemos possibilidade de trabalhar em grandes empresas multinacionais lá, e isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. Essa vivência, né? Essa vivência, quando você veja, nós temos aqui e sentimos isso na pele agora nos últimos anos. A nossa Universidade Federal é uma das melhores do país. Agora, nós sentimos que os estudantes, eles têm que ter mais contato com as empresas. Nós temos que fazer essa aproximação, viu? Temos que trazer o estudante, principalmente nas áreas mais técnicas, visitarem e conhecerem nossas empresas e fazerem aqui seus estágios, né? Intercâmbios permanentes, constantes, no sentido de estarmos juntos ali, mostrando como é que funciona, sabendo o que é chão de fábrica, que a gente, na verdade, utiliza esse termo bastante. Conhecer como é que funcionam as empresas, o que nós fabricamos, o que nós temos, isso dá uma riqueza muito grande. Isso nós precisamos ainda aprimorar muito mais. E esses contatos aí com todas as universidades já está sendo feito, mas ainda podemos fazer muito mais. Olha, seu Tito, teríamos papo aqui para mais 1 hora ou 2 horas, mas infelizmente não tem como. Quero agradecer a sua participação aqui no TV Câmara Entrevista e parabenizá-lo aí pelo aniversário dessas duas empresas que o senhor está à frente. Nós é que agradecemos, Felipe, a oportunidade que a TV Câmara está nos dando. Queremos continuar exatamente com esse contato aqui com a TV Câmara. Eu acho isso muito importante. Ela faz um trabalho maravilhoso junto a toda a comunidade de São José. Obrigado. E a toda a região metropolitana. Parabéns a vocês, estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado também pelo elogio. E a você também, muito obrigado pela companhia. Conversamos hoje com o presidente Tito Alfredo Schmidt, presidente da Enflo e CDL aqui de São José, que estão completando 28 anos a Enflo e 13 anos a CDL de São José. Parabéns às duas empresas, obrigado mais uma vez pela sua companhia, até um próximo programa.